Glória a Deus! Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Glória a Deus! Que alegria podermos estar novamente reunidos como igreja, né? Seja você aqui presencial, seja você que está aí online nos assistindo, da sua casa, da onde você estiver, seja bem-vindo, sinta-se à vontade, você é bem-vindo à casa. E que nós possamos nesse momento, desde já, preparar o nosso coração para aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, aquilo que Ele quer ministrar, amém? E eu quero te convidar, nesse momento, para a gente poder fazer uma oração. Então, feche os teus olhos, se coloque na presença do Senhor, glória a Deus, Paizinho querido, Paizinho amado, nós te somos gratos, Senhor, por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu tens proporcionado a nós, Pai, pelo dom da vida, pela saúde, pelo trabalho, por todas as coisas que durante essa semana, Senhor, nós nem sabemos, mas Tu nos protegeu, Tu nos guardou, Tu nos livrou de grandes acidentes, grandes, meu Deus, armadilhas. Eu sei que Tu estavas adiante, ó Pai, endireitando os caminhos, fazendo a coisa acontecer. E nós só podemos Te agradecer porque nós cremos nisso, na Tua bondade, na Tua fidelidade, porque nós temos visto isso a cada minuto, a cada segundo, a cada dia, durante a semana, Senhor. Eu sei que não vai ser diferente na próxima semana que está por vir, nos dias que estão por vir, Senhor, a Tua mão já está posta sobre nós. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu favor sobre as nossas vidas. Te agradecemos e Te louvamos. E desde já Te pedimos, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Senhor, faz a Tua obra sobre as nossas vidas, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso espírito nesse momento, enquanto que nós vamos ser ministrados através da palavra de Cristo, enquanto que nós vamos ser ministrados através da Tua palavra, Senhor, que realmente, Senhor, haja um mover da Tua presença e da Tua palavra dentro de nós, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer nessa noite um tema muito relevante que diz respeito a mim e a você, né? O tema dessa noite é a igreja que faz a diferença. E quando para a gente entender melhor, a gente precisa entender o que quer dizer igreja, quem é a igreja que nós estamos falando aqui, né? Porque a grande maioria tem esse entendimento que é a estrutura, né? Que é o local onde nós nos reunimos. E na verdade, gente, a igreja nunca foi a estrutura. Erroneamente, nós fomos ensinados que a igreja está no lugar tal, né? A gente foi crescendo e escutando isso. A igreja está lá, na rua, né? Tal, na rua 25 de julho, no número 499, lá na Agrolândia está a igreja tal. Mas a igreja nunca foi estrutura. Porque se a gente começar a parar e pensar, o princípio de tudo, a primeira igreja que a gente vê, que aconteceu lá em Atos, ela era formada de pessoas. Tinha uma estrutura onde eles se reuniam? Não. Tá, pastora, mas se a gente for olhar lá no Velho Testamento, fala que Deus mandou fazer um tabernáculo. Sim. Mas nós temos que entender que a igreja que vai fazer a diferença é eu e você. Tem muita gente esperando que a igreja que vai fazer diferença é a igreja fulano, beltrano, ciclano, a denominação A, a denominação B, sendo que não é, né? Então, assim, no princípio, a igreja de Atos, se a gente entender, eles se reuniam, ali era a igreja. E eles tinham
tudo em comum. Eles tinham uma devoção, um temor e um tremor pela palavra que os próprios apóstolos traziam. E a palavra que os apóstolos traziam era a palavra que Cristo deixou para eles. Aquilo que eles aprenderam. Caminhando com Cristo. Aquilo que eles tiveram de experiência com o próprio Jesus. Né? Então ela era formada de pessoas. Então nós somos a igreja. E é isso que você precisa sair daqui e entender. Eu sou a igreja, você é a igreja. E é essa igreja que eu quero falar, que precisa fazer a diferença. Eu como pastora, não sou pastora, eu sou a igreja de Cristo. Eu preciso fazer diferença. Você como igreja precisa fazer diferença. Por isso que o tema se diz, a igreja que faz a diferença. O maior propósito de Deus para com o homem sempre foi ter um relacionamento. Estar junto com ele. Esse sempre foi o propósito de Deus desde o princípio. E nós, como igreja de Cristo, nós fazemos parte desse propósito, gente. Nós fazemos parte desse propósito. Deus, o Pai, Ele não pensou, né, só em você no dia que Ele te resgatou. Ah, eu vou resgatar a Sandra. Pode ter certeza que no dia que Ele me resgatou, por trás desse resgate já tinha um plano consolidado do próprio Deus para a minha vida. Se hoje eu estou aqui, estou sendo resposta, você pode ver que o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é algo muito maior do que a gente imagina. Da onde que eu poderia pensar ou imaginar que um dia a igreja poderia chegar lá na Bahia, lá no Rio de Janeiro, essa igreja aqui. Essa igreja aqui. Então, quando Deus me resgatou, eu estou me colocando porque assim vai acontecer na tua vida e está acontecendo. Quando Deus me resgatou, Ele não pensou só em mim. Ah, Ele pensou só na Sandra? Não. Ele pensou em tudo aquilo que poderia vir com esse resgate. E se a gente parar para pensar, olha como é que o inimigo trabalha na nossa vida. Vamos falar. As coisas não dão certo, as coisas não vão bem, e a gente está na presença de Deus, certo? Qual é o primeiro pensamento que vem? Desistir. Não está dando certo. Não tem jeito. Só que o que Deus espera de nós? Deus espera que a gente continue firme, sendo resposta. Porque através de nós, muitos virão. Tem pessoas que precisam, que você não imagina, mas que precisam que você se mantenha firme. Porque lá na frente você vai cruzar o caminho dessa pessoa. E é você que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. É você que Deus vai usar para fazer a diferença na vida dessa pessoa. Tem situações que nós vamos enfrentar que a gente não sabe o porquê. Só que Deus, na sua infinita bondade e na sua infinita sabedoria, Ele sabe que, estando nessa situação, a gente vai passar por um caminho, e nesse caminho vai ter pessoas que precisam de você. E a gente nem imagina. Olha José.
José não foi preso, José não foi ridicularizado, José não foi um servo de Deus que mentiram a respeito dele, difamaram ele. Por acaso na cabeça de José alguma vez passou que ele iria fazer a diferença na vida do faraó? Não. Só que ele teve que passar tudo aquilo para fazer a diferença na vida do faraó. Porque se ele tivesse permanecido junto dos seus irmãos lá, onde eles estavam, o faraó jamais teria conhecido José. Isso aqui é só algo para a gente entender. Então, quando Deus, o Pai, Ele nos resgatou, com seu imenso amor, porque Ele te resgatou, querido. Ele te resgatou, Ele me resgatou. Foi te chamando, foi te convidando dia após dia. Eu até vejo Deus trabalhando, né? Porque olha, se tem um cara que tem paciência, que tem um amor incondicional, esse é o Pai. Porque Ele nos chama, Ele nos convida, dia após dia, anos após anos. Com paciência, com amor incondicional, sabendo de todas as melanças que eu e você, nós já fizemos, ou que estávamos fazendo, né? Mas Ele não desistiu. Se fosse eu e você, nós já tínhamos desistido. Quantas vezes a gente investe numa pessoa, não é verdade? E a pessoa começa a te deixar meio de lado, não quer te escutar, tu faz o quê? Deixa para lá. Deus não fez isso. Dia após dia. Sem desistir, querido. Com amor incondicional e com paciência. Ele foi te chamando, te convidando. Com um jeitinho dele, Ele foi tocando teu coração para te chamar perto dele. Se eu paro para pensar nisso, e eu vou dizer para ti, Ele não desistiu e deu tudo, deu o seu melhor. E se eu te falar que só Deus sozinho trabalhou, não, Ele trabalhou em equipe. Deixa eu te falar, Deus trabalhou em equipe. Deus, o Pai, com seu amor incondicional. Deus, o Filho, deu a sua vida por você e por mim. E Deus, o Espírito Santo, diariamente trabalhando junto para te conectar a Ele. Uau! Uau! E aí eu entendo isso. Eu consigo compreender tudo isso que está sendo falado aqui. E eu compreendo que eu sou a igreja. Então eu tenho que ter um posicionamento. Porque eu tenho que ser, eu preciso ser a igreja que faz a diferença. Gente, é algo que, se a gente entender a profundidade de tudo aquilo que eu acabei de falar, Deus, Ele trabalhou em equipe. Ele não desistiu, Ele teve paciência, Ele te resgatou porque Ele queria você junto dEle. Ele deu o Filho dEle, o que tinha de mais precioso, o Filho, o próprio Filho, Ele deu para morrer no teu lugar e no meu. Por quê? Porque Ele queria você junto dEle. E além disso, para você não se sentir sozinho, ou não se sentir um fracassado, Ele coloca dentro de você o Espírito Santo de Deus quando você aceita Jesus. Para te dar força, para você continuar caminhando. Ele não só te resgata, mas Ele te dá todas as ferramentas necessárias para você se manter firme.
E aí a gente vai entender qual é a igreja que vai fazer a diferença nesse tempo. Olha só o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Que diz o seguinte: em tudo isso vem, e tudo isso vem de Deus. Aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo. E nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois, em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Amém? E aí, lendo essa palavra, se você antecedeu o versículo 17, que diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando eu aceito Jesus na minha vida, eu sou uma nova criatura nele. Amém? Mas o que me chamou a atenção aqui no versículo 18, que diz que ele nos encarregou. Ele nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Olha o trabalho da igreja. Vai ter aí alguma versão que diz assim: vocês receberam o ministério da reconciliação. E aí, queridos, eu quero dizer para você, igreja do Deus Altíssimo, igreja de Cristo, que você faz parte desse propósito, desse projeto do próprio Deus. Ei, igreja. Se a gente parar e analisar cada frase desses versículos que nós acabamos de ler aqui, ó, tem uma profundidade tão grande e é tão forte que nós estamos falando, que a grande maioria não entendeu ainda. A igreja que faz a diferença é a igreja que entendeu que ela faz parte do propósito, do projeto do próprio Deus. É a igreja que compreende. E aí a gente vê como a coisa está decaída. Porque olha só, tem tanta gente saindo das igrejas, eu estou falando em geral agora, por causa de cargo, por causa de título, por causa que eu queria função tal e eu não alcancei, o pastor não me deu. E olha, não entenderam bulufa nenhuma. A religião em si, ela mistificou isso. Você só é importante dentro da igreja quando você tem um cargo. Você é importante da igreja quando você tem um ministério. Gente, é uma grande mentira. Sabe por quê? Aqui a palavra deixa clara para nós no versículo 18. Muito claro. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo. Você foi reconectado ao Pai por meio de Cristo. E nos encarregou. Quantos aqui aceitaram Jesus na sua vida? Se você aceitou Jesus, se você crê em Cristo, se você crê na cruz,
Se você crê no está consumado, se você crê naquilo que Jesus conquistou através da cruz, então você também precisa entender que Ele nos encarregou. Ele nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Quem são esses outros? Qual é a igreja que vai fazer diferença? É a igreja que vai entender que nada é pelo nosso grupinho, que nada é por uma estrutura onde pessoas se reúnem e formam a igreja e virou o clubinho da Luzinha e do Luizinho. Mas é a igreja que vai fazer diferença, é aquela igreja que entendeu que nós somos encarregados de trazer outros, reconciliar outros para Ele. Reconciliar outros para Ele. Glória a Deus. Você consegue ver a profundidade disso tudo? Você consegue entender que cargo, ministério, função, homens podem ter te dado? Sim, não estou falando nada contra isso. Quem sabe você tem uma posição num certo lugar. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Isso vai muito além. Quem está chamando não é homem. Quem está chamando é o próprio Deus. Quem está te encarregando, te dando um ministério de reconciliação é o próprio Pai. E é isso que a gente precisa compreender. Então, toda vez que eu aceito, eu recebo Cristo como meu Senhor e Salvador, eu recebo uma comissão. Eu sou comissionado. Você é encarregado e ponto final. Aham. Não tem escolha. Aí é que está, ou você faz, ou você não faz. E aí é a igreja que vai fazer diferença. É a igreja que dá resposta. Ou é a igreja que fica acoitada. Ou é a igreja que fica encolhida. Ou é a igreja que começa a dar desculpa. Nós somos a igreja que fomos levantados, querido, para fazer a diferença nesse tempo, nessa geração, nesse mundo, no século que nós estamos vivendo. Quando eu e você, nós somos encarregados, como diz a palavra, eu aceitei Jesus, eu não posso correr, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão de ser, nesse tempo, a igreja que vai fazer a diferença na vida de outros que ainda não conhecem a Cristo. E a igreja que entende o seu papel nesse tempo, querido, é a igreja que faz parte do corpo de Cristo. Por isso que nós não podemos estar longe de estarmos reunidos, de termos uma comunidade, de fazermos parte de uma comunidade. Quem já ouviu aquela frase, uma andorinha só não faz verão? Quem já ouviu? É uma frase bem conhecida, é um ditado popular. Por que eu estou falando isso? Sabe por quê, gente? A andorinha, para quem não sabe, as andorinhas são um sinal que o verão chegou. Quem já foi para o litoral sabe, né? É até bonito de ver as andorinhas, tudo, né? Uhul! Queridos, e eu vou dizer uma coisa, uma igreja reunida é o sinal que ali tem um corpo se movimentando para levar o reino.
Senão seria fácil, nós vamos ficar em casa. Cada um vive a sua vidinha, eu sou a igreja de Cristo e amém. Você consegue compreender isso? Fizemos parte de um corpo. E esse corpo ele tem que se movimentar. Porque eu não sei se você sabia. Gente, nós somos pessoas que Deus nos criou com 2 pernas bem compridas. Já viram isso? E por quê? Por que hoje tem tanta doença? Porque a grande maioria está sedentária, não anda. Você já viu o tamanho das pernas para a gente andar? Já viu isso? Temos um biólogo aí, ó. Pode falar que é isso aí. Um corpo que não se movimenta, ele adoece. Por que uma pessoa, quando ela tem um AVC, um problema cardíaco, um derrame, que ela fica impossibilitada na cama, ela definha? Por quê? Porque é um corpo que não está se movimentando, gente. Nós não fomos feitos para ficar sentados, estagnados. Deus nos criou para ter movimento. Às vezes eu não entendo. Eu estou falando agora, o que eu vou falar aqui é algo irrelevante, mas assim, a pessoa pega, amarra o cachorro num toco assim, de tamanho assim, de corrente, e deixa aquele coitado ali. Ah, mas não tenho cercado. Gente, ninguém foi feito para estar preso, para estar amarrado. No entanto, que é em todos os sentidos que eu quero dizer agora. Por isso que o próprio Jesus, ele fala que vocês são livres. Jesus, ele veio para te dar essa liberdade. E é uma liberdade nas tuas emoções, você não é mais prisioneiro disso. Ele veio para te dar essa liberdade na tua saúde, você não é prisioneiro de doença. Ele veio para te dar essa liberdade de você ser livre, não viver escravo do pecado, ou escravo de uma natureza que você não escolheu para ter, porque o Adão é que errou. Então Jesus veio, ele fez tudo isso, ele nos deixou livres. E ali ele demonstra claro que nós não fomos feitos para estar presos, para estar limitados. Nós fomos chamados e somos criados para ter movimento. E é isso que a igreja acontece. Quando eu e você, nós estamos, eu sou a igreja de Cristo, eu amo Jesus, mas eu me coloco sozinha, eu pego e me anulo, me coloco. Irmão, me desculpa, mas você não está em movimento. Porque você precisa de um corpo para se movimentar. E é isso que a gente faz aqui na igreja. Quando a gente se reúne todo sábado, a gente está se movimentando como igreja. Um afiando o outro. Porque é muito fácil. A gente como igreja, só escutar o que a gente quer. Só pensar o que a gente quer. Só aquilo que nos convém. Hã? Por que existe a irmãzinha chata, o irmãozinho chato? A pastora chata? Por que existe o marido chato e a esposa chata? Vamos lá. Tem dia dos chato. A gente acorda chato, não é verdade? Tem dia que a gente está chato. Eu vou dizer por quê. Tu já pensou tudo 1000 maravilhas? Só sorriso? A tua vida seria uma chatice.
Porque é esses altos e baixos da tua vida é que fazem você viver, é que fazem você sonhar, é que fazem você, ó Deus, eu estou aqui, vai ser diferente amanhã, hoje eu estou vivendo um perrengue, mas amanhã eu tenho esperança que vai melhorar. E os chatos, eles são necessários na nossa vida. Ah, meu Deus, tem gente dizendo que não, mas é. Para você colocar em prática a paciência, o amor, o perdão, a empatia. Todos são diferentes. Eu tenho 5 dedos nesta mão e 5 dedos nesta mão. E se eu colocar essa mão com essa mão aqui, ó, essa mão aqui é diferente dessa. Pastor, tu é defeituosa, tu nasceu torta. Não. Faz você que você vai ver que você também é a mesma coisa. Agora, se eu disser para ti, pega, escolhe o mais bonito. Ah, eu gosto, nem vou dizer aqui qual que eu gosto, mas amém. Eu gosto de um. E qual é o mais feio? Ah, é o fulano. Corta ele fora, então. Qual é a tua resposta? Não! Porque ele é necessário. Eu e você, nós temos essa necessidade de estar em comunhão. Deus trabalha aqui dentro, primeiro em nós, para que nós, sendo tratados, lapidados, colocando as coisas em prática, aquilo que nós estamos ouvindo, nós venhamos conseguir ajudar aqueles ali de fora. Amém? Eu vou falar uma coisa, nós o VEC, agora eu estou falando aqui como o VEC mesmo. Vai ter gente nos assistindo de outros lugares, mas nós o VEC, quem se diz o VEC, recebeu uma missão e não é uma missão qualquer. Nós o VEC aqui, nós não somos uma igreja igual às outras, gente. Não, não somos. Somos boca de Deus nesse tempo, tá? Nessa geração e nesse século. Cristo veio revelar o Pai, sim, é verdade. E o Pai nos mandou Jesus. Amém? Até aí todo mundo concorda? Então Jesus veio e trouxe graça e verdade com ele. Ele veio. E ele nos deu graça e verdade. E nós somos a igreja, nós fomos chamados a levar a graça. É diferente. Levar a verdadeira reconciliação. Uau! Por que a pastora está falando isso? Sabe por quê, gente? Tem muita gente que fala sobre isso aqui, sobre o Ministério da Reconciliação. Entendem que eles foram encarregados de reconciliar outros para Cristo, mas eles colocam peso. Eles colocam a culpa e o pecado no pódio em primeiro lugar. Sendo que Cristo é maior que o pecado, Cristo é maior que a maldição, Cristo é maior que todas as coisas. Fazer as pessoas ter medo do inferno é fácil. Agora, falar de Cristo e transmitir a mensagem da graça e dizer para elas que o simples fato de elas crerem em Cristo, elas já são reconciliadas. E o inferno passa longe da vida delas.
Aí você vai dizer, mas calma ali. Vai ter gente que vai dizer assim, mas calma ali, agora embolou. Porque eu tenho pecado. Coloca o versículo 19 lá de novo, se puder. Olha o que diz o versículo 19. Pois em Cristo, Deus estava, já foi, reconciliando consigo o mundo. Qual é a igreja que vai fazer diferença? É eu e você sendo a ponte para esses que ainda não entenderam e que acham que por causa do pecado deles, eles vão para o inferno. Eles precisam entender e compreender o que Cristo fez por eles. Também, assim como eu e você, nós já entendemos. Vivemos num mundo onde desde criança a gente aprende isso. Você tem que fazer tal coisa para ganhar a recompensa tal. E daí quando uma igreja vem e apresenta, escuta, você não precisa fazer nada, porque Jesus já fez tudo, eles se chamam do quê? De louco. De herege. Mas é porque eles não entenderam a palavra. A verdadeira reconciliação, o verdadeiro encargo de reconciliar, é aquela igreja que realmente entendeu o que é o favor desse Deus sobre o mundo. Cristo é o favor. E através de Cristo, nós somos reconciliados com o Pai. Amém? Então, somos essa ponte necessária. Eu e você, igreja, que faz a diferença. Somos a ponte necessária para aqueles que ainda não conhecem Jesus da forma como a gente conhece. E por que não falar um pouquinho de todas as ferramentas que temos hoje, gente? Nós como igreja aqui, qual é a igreja que vai fazer diferença? Gente, nós somos uma igreja que nós usamos a tecnologia para levar o maior número de pessoas essa palavra da reconciliação. Então, através das mídias, né? Hoje temos diante das mãos, temos os recursos, temos mídia, temos tecnologia ao nosso favor, estrutura, né? Lugar para nos reunirmos. Outra coisa, você tem saúde. Quantos aqui tem saúde para trabalhar? Conseguiram trabalhar essa semana? Eu não estou falando se você teve vontade de trabalhar, é diferente. Né? Tem aquele dia que a gente não acorda com vontade de trabalhar. A gente pensa, podia ser domingo hoje, né? É verdade ou não é, gente? Podia ser um feriado. A gente até sonha com isso. Mas a realidade é outra. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós temos saúde, porque Deus tem dado diariamente o dom da vida e tem nos dado saúde. Deus também tem nos dado o nosso trabalho abençoado e com força, tem colocado força no nosso coração e ânimo para levantar todo dia de manhã, arrastar nossa carne e dizer, vai trabalhar. Verdade? É verdade. E vamos falar melhor. Gente, comece a agradecer pelo teu trabalho, tem tanta gente desempregada. Agradeça pelo teu trabalho. E assim, você tem recebido pelo seu trabalho, por esse trabalho. E o que eu quero dizer com tudo isso? Deus nunca irá te pedir o que Ele já não tenha te dado.
Se Ele está te pedindo para você fazer a diferença, é porque Ele já te deu. Te deu tudo do que você precisa para fazer a diferença. E quando a gente entende isso, é algo automático. A gente acaba sendo resposta, gente. Sabe? Eu não trabalho para Deus porque eu tenho que trabalhar para Deus para receber algo de Deus. Não. O que Deus fez por mim, eu recebo aquilo com tanta gratidão no meu coração, que automático eu me levanto e faço. Então, é algo assim que é maravilhoso. Quando você entende que você foi chamado, né? E que dentro desse propósito que o Pai tem, Ele te incumbiu uma missão. De ser encarregado de reconciliar outros com Ele. Irmãos, essa semana eu tive uma experiência tremenda. Eu vou só aqui resumir. Eu cheguei num certo lugar e eu fui conversar com uma pessoa. Só que assim, é algo que Deus colocou no meu coração. Do nada. Sabe aquela coisa assim, aquilo começou a falar forte dentro do meu coração. Vou mandar uma mensagem, eu vou fazer tal coisa. E sabe quando tu senta do lado dessa pessoa, que tu vai lá, aquilo que Deus mandou tu fazer, e essa pessoa olha para ti e começa a chorar, e ela diz assim, pastora, tu nem sabe, mas eu estava orando mais de semanas, pedindo para Deus, por favor, para Deus me ajudar nessa área. E aí, do nada, aparece a pastora. Queridos, ser sensível à voz. Deus, Ele está nos direcionando. Pode ter certeza. Nada é em vão. O que Deus pediu para mim fazer, não era algo que eu tinha que tirar. Não, Deus já tinha me dado. Se eu dissesse para ti, está de sobra. Não está de sobra. Só que eu ouvi aquilo e eu fiz. Eu fui resposta daquilo que Deus pediu. E quando eu vejo essa mulher chorando e falando, eu estava orando para Deus, pedindo já semanas, e agora a pastora veio, a pastora foi resposta da minha oração. E eu disse, glória a Deus, eu fui resposta. Gente, isso é extraordinário. Tem pessoas hoje sedentas, que precisam saber do que Cristo fez por elas. Há muitos. A morte de Cristo afetou principalmente o mundo, isso é, os homens pecadores. A morte de Cristo afetou a humanidade. Porque fez toda a diferença. A morte de Cristo traz sobre a minha vida e sobre a tua vida a justiça de Deus. Porque Ele, não sendo pecador, Ele se fez pecado. Entende? Porque todas as transgressões foram colocadas sobre aquele que não conheceu o pecado. E em troca, a justiça de Deus foi creditada, imputada a todos que estão nele. Sabe o que é algo creditado?
É você ir lá no teu aplicativo do banco, tá zerado, e quando você acessar a tua senha, do nada aparecer dinheiro lá porque alguém colocou para ti e não disse por quê, ele te deu. E é isso que a graça faz. É isso que Jesus fez na minha vida e na tua. Foi creditado na nossa conta justiça do próprio Deus, sem a gente ser justo. Sem a gente precisar fazer nada. Você não precisou orar tantas horas, jejuar tantas horas, fazer procissão de tantas horas, fazer promessa de tantas horas, ou de tantos dias, ou de tanto tempo. Não! Foi creditado sobre você. Você olhando para você mesmo, dentro do seu interior, e mesmo vendo toda coisa melança, toda coisa errada que ainda você pensa, o que você faz, o que você imagina, o que passa na tua vida, quem sabe no decorrer da semana, no decorrer daquele dia punk que você acabou pensando coisa ruim. Até nesse pior dia. Quando Deus olhar para você, Ele olha para você, Ele vê o quê? Justiça. Porque Jesus creditou na sua conta. Então a palavra da reconciliação só será conhecida pela igreja de Cristo que realmente entendeu a sua missão. Quando eu entendo a minha missão, que eu estou sendo encarregada, eu vou fazer a diferença. A grande comissão, gente, é a responsabilidade dos seres humanos e não dos anjos. Não seria mais fácil Deus colocar anjo para fazer isso? Seria bem mais fácil. Não sei quantos anjos tem no céu. Isso não me interessa. Nunca me chamou atenção. Mas eu posso dizer para ti que são milhares. Não era mais fácil Deus botar um anjo cada lado de cada um aqui, fazer, engolir goela abaixo? Só que Deus, o Pai, Ele confiou essa missão para mim e para você. Uau! Olha como nós somos importantes. E aí você vai dizer assim, ah, pastora, mas eu não tenho um chamado para pastor. Ah, mas eu não tenho um chamado para ser aquele que traz o louvor. Ah, eu não tenho uma oratória legal. Irmão. Ei, para de pensar assim. Tem pessoas que com toda a oratória da pastora, a pastora não vai conseguir chegar. Mas tem aquela pessoa simples que precisa da tua palavra. Você é necessário no reino. Pare e pensa comigo. Eu quero uma resposta rápida aí. Dei flash. Pensa numa multinacional, aonde você ganha milhões de salário por mês. Uau! Estou falando em dinheiro mesmo, dinheiro. E nessa multinacional, o dono diz assim, ó, você foi chamado e tem um cargo importante. E eu conto contigo para esse meu projeto, para esse meu propósito. O que você faria? O que você faria? Pois será que eu dou conta? Irmão, se alguém viesse com uma proposta dessa, eu ia dizer, querido, eu visto a tua camisa. Só não dou meu sangue, porque é só Jesus que deu sangue, mas pode contar comigo.
Quem conhece a pastora sabe que a pastora é bem assim. A pastora veste camisa, veste calça, veste tudo. Bora, nós vamos trabalhar. Irmão, e se eu disser que você já está nessa empresa? O dono do ouro e da prata, Deus, o Pai. Jesus Cristo, aquele que deu toda a herança para você. Tudo que você precisa está com Ele. Tudo. Tudo. E Ele só te pede uma coisa. Eu estou te dando um cargo. Seja encarregado de trazer outros para mim. E aí a gente vai ler, para a gente finalizar, Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Presta bem atenção no que diz essa palavra. Então, Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Jesus falando. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ele deu uma ordem, vão! Ele te reconciliou consigo mesmo. Ele te deu um cargo. Ele te encarregou de trazer outros para Ele. E aí Ele diz, vai. E Ele te dá todas as coordenadas. Eu tenho poder, tanto no céu como na terra. Se você tem Cristo, esse poder está sobre você. Pense bem. Então, aonde você estiver, ali vai estar a igreja de Cristo. Que é para fazer a diferença, gente. Então, como seremos a igreja que faz diferença, né? Para a gente terminar essa parte, para você sair daqui com isso convencido. Quando paramos só de falar e pensar. Sabe? A gente vai fazer a diferença quando a gente parar de falar e pensar. Nós somos a igreja que vai impactar o mundo quando colocamos em prática. Colocamos em prática essa nova mentalidade, a mentalidade de Cristo. Vão e ensine-os a obedecer tudo que eu tenho dito. É Cristo falando, não é o Moisés, gente. É Jesus falando. Então nós seguimos o quê? A palavra de Cristo. Nós seguimos o quê? Os ensinamentos de Cristo. Nós seguimos o quê? Aquilo que Cristo fez por nós. Amém? E quando a gente tem essa mentalidade de Cristo, a gente acaba sendo essa igreja generosa que ama pessoas. E que entendeu que foi encarregada pelo próprio Deus para fazer a diferença nesse tempo. Nesse tempo. Tá? Então a igreja que faz a diferença é aquela que entendeu a sua missão. Então eu e você, nós temos que sair daqui com esse pensamento, nós temos uma missão. E isso faz parte aqui, ó. Hoje nós temos uma estrutura, nós temos uma mídia, nós temos pessoas que lá do outro lado estão nos vendo, estão conectadas, estão recebendo essa palavra abençoada, gente. E a nós foi confiado isso. A nós foi confiado isso. Amém? Quem sabe você está dizendo aí, pastora, mas calma ali, eu não tenho, eu não consigo. Não é tão fácil assim chegar e ficar falando de Jesus. Mas se você está aqui, faz parte desse corpo, e ajuda esse corpo a se movimentar, a se manter, você faz parte desse projeto, gente. Nós precisamos ter isso no nosso coração e dentro da nossa mente.
tudo que nós estamos fazendo na nossa vida hoje vai ficar para trás. Carro, casa, terreno, tudo vai ficar. Roupa bonita, sapato bonito, comida gostosa, tudo vai ficar. A única coisa que nós vamos levar junto. Escute. Eu falei de Jesus, essa pessoa ela acabou falecendo, essa pessoa está lá com Cristo, no dia que eu chegar lá, eu vou ver essa pessoa, é a única coisa que eu consegui levar junto. Vidas é que importa, pessoas é que importa. E se o nosso trabalhar, se o nosso levantar diário, não é por pessoas, não é pela igreja, não é pela obra, irmão, me desculpa. Mas você está vivendo uma vida de mentira. E uma vida egoísta para você mesmo. E a igreja que vai fazer diferença é essa. Que entendeu que foi encarregado pelo próprio Deus. Não é uma coisa qualquer. O próprio Deus te encarregou. O próprio Deus te chamou. O próprio Deus te escalou para isso. Não seja só um espectador na arquibancada. Faça junto, jogue, está no meio do time, no meio da equipe, faça a coisa acontecer. É isso que Deus quer de você. Não uma igreja de palavras, não uma igreja de boca, mas uma igreja de fato. Na prática, em atitude, no automático. O que é o automático? Ninguém precisa pedir, ninguém precisa implorar. Eu venho e faço, porque eu entendi que eu sou encarregado de reconciliar outros com Ele. Amém? Glória a Deus. E é esse momento tão maravilhoso que é a Santa Ceia. É esse momento tão glorioso que eu amo nessa parte do culto. Por quê? Porque aqui realmente fala do quê? Reconciliação. Ele nos reconciliou. Ele fez a obra completa, não pelo meio. Não meia boca. Não da boca para fora. Pai, eu vou lá. Não. Jesus, ele fez a prática, ele deu atitude, ele deu o seu corpo, ele deu a sua vida. Ele deu todo o seu sangue, ele deu o seu corpo. E olha, eu vou falar uma coisa, Deus não está te pedindo para você morrer. Dá o teu corpo, dá o teu sangue. Ele está pedindo, dá o teu coração. Dá o teu coração para mim. Por isso que essa questão de oferta, de dízimo, essa questão de finança, muitas vezes, é uma coisa que incomoda muito a igreja. Se Deus é tão poderoso, para que Ele precisa? Para manter a obra dele, em primeiro lugar. Segundo, para fazer um confronto entre você e você mesmo. Para ver se realmente Ele é o teu Deus. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Paizinho querido, Paizinho amado. Nós colocamos na Tua presença os elementos da ceia. Te agradecemos por tudo que Tu fizeste por nós, naquela cruz do Calvário, Senhor Jesus. Pelo Teu amor, pela Tua rendição, porque realmente Tu foi resposta para o Pai. E eu sei, Senhor, que é através dessa resposta de Cristo ao Pai que hoje nós podemos declarar que nós vivemos debaixo desse favor. Oh Deus, obrigado por esse favor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado que nós somos amados incondicionalmente e em nenhum momento Tu desististe de nós. Obrigado porque somos abençoados.
Obrigado porque hoje nós temos o entendimento que tudo já está disponível. O reino está disponível. As bênçãos que estão no reino estão disponíveis. Nós temos livre acesso. Nós temos livre acesso. E nós podemos te agradecer por isso. Obrigado, Jesus, obrigado. Queremos dizer mais uma vez, Jesus, Tu és suficiente na nossa vida. Nós entendemos o nosso coração e compreendemos com todo o nosso coração e com todo o nosso ser. Tu és suficiente na nossa vida, Jesus. Obrigado por todas as coisas. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado, 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 obrigado. Só temos a Te agradecer. Amém e amém. Coma do pão e beba do cálice. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Você tenha uma ótima semana. Deus te abençoe. Até sábado que vem.